Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cineespectadores. Então hoje tivemos aí o lançamento da pré-venda para Vingadores Ultimato e muita gente não conseguiu ainda comprar os seus ingressos, tamanha a demanda. Mas enquanto você não consegue comprar os seus ingressos, fique comigo para a gente conversar sobre mais um filme da DC que eu também vi hoje, Shazam, filme dirigido por David F. Sandberg, estrelando Zachary Levi. Bom, então Shazam basicamente é um dos heróis mais antigos da DC. Ele começou a ser veiculado na década de 40, então ele é quase tão antigo quanto o Batman e o Super-Homem, mas, diferentemente dos últimos dois que eu citei, ele acabou sendo relegado ao submundo mais underground, digamos, dos quadrinhos, de forma que ele não estava presente ainda no imaginário popular de muitas pessoas. Então, muitas pessoas ficaram surpresas que o filme do Shazam aconteceria tão cedo, digamos assim, dentro da vida do universo expandido da DC, se é que isso ainda existe, já que temos personagens como Lanterna Verde, que não tiveram filme ainda, personagens como o Cyborg mesmo, o Martian Manhunter, ou até um Super-Homem 2. Então, as pessoas ficaram um pouco surpresas com o anúncio de Shazam, mas, felizmente, elas vão ficar positivamente surpresas, eu imagino, com esse filme aqui. Então Shazam é uma história que parece se passar em outro universo, senão a continuidade principal, digamos assim, do universo da DC, que parece ser o caminho que eles vão tomar, com filmes como o Joker do Todd Phillips, filmes também como As Harpias de Gotham, ou As Sirenes de Gotham, não lembro agora ao certo. Mas enfim, ele acompanha a história de origem desse personagem que tem um background mais mágico, né? Então o jovem de 14 anos, Billy Batson, conhece um mago e ao falar o nome dele, ele se transforma no Shazam, basicamente. A origem do herói é essa na maneira mais condensada possível. A direção aqui é do David F. Sandberg, que é um negócio que é que me surpreendeu um pouquinho, já que é um diretor sueco que se foca majoritariamente em filmes de terror. Então um filme voltado para a família, com um herói que é meio que um Deadpool, versão mais light, digamos assim, no quesito humor, e que basicamente encarna um adolescente de 15 anos se virasse um super-herói. Então realmente é uma escolha peculiar, mas eu acho que ela funciona muito bem, especialmente para estabelecer os momentos um pouco mais tenebrosos aqui, digamos, do filme. Eu achei que toda a produção dos personagens, especialmente dos antagonistas, ela nos leva para um lugar um pouquinho mais sombrio, um pouquinho mais obscuro, que eu não imaginei que a gente chegaria. E eu acho que isso dá um contraste muito grande com todos os elementos de diversão e de luz que a gente tem dentro desse filme. Então, nesse sentido, eu acho que a direção do David F. Sandberg foi muito competente em estabelecer um filme que é para toda a família, estabelecer um filme que tem muito carisma, um filme que tem muita juventude e movimento e coisas nesse sentido, e ao mesmo tempo colocar antagonistas que realmente são assustadores, realmente parecem monstros vindos de um filme de terror. Então eu acho que nesse sentido a direção do David F. Sandberg funciona muito bem e foi uma ótima escolha aqui para esse filme. Juntamente com isso, a gente tem uma das maneiras mais interessantes que a gente já teve de explorar personagens e explorar poderes dentro de um filme de super-heróis. Eu acho que o ponto mais legal aqui, talvez, da narrativa seja o Shazam descobrindo os seus poderes e até quando ele consegue atuar como um super-herói, né? Descobrindo que ele pode voar, que ele tem super força, super velocidade, já que ele é, sim, um dos personagens mais fortes da DC, talvez até o mais forte, dependendo para quem você pergunta. Então realmente é um ponto muito importante que a gente entenda isso dentro do filme, já que não é um personagem que está tanto na consciência popular como o Super-Homem, por exemplo. E nesse sentido eu acho que o filme sucede muito. O filme tem uma grande aventura aí por trás do Shazam, mas a gente tem vários momentos lúdicos que demonstram perfeitamente o que o personagem pode ou não pode fazer e como o personagem funciona de uma forma geral, algo que é sempre muito bom num primeiro filme que estabelece o universo. Falando do estabelecimento do universo, acho que é um ponto muito forte também aqui dessa narrativa, já que ela consegue construir um universo que é tão vasto quase quanto o universo da DC dos cinemas era até o momento, assim como Aquaman também conseguiu fazer ali uma exploração muito grande do mundo ali debaixo dos oceanos. Aqui no Shazam a gente constrói um novo mundo que é protagonizado pelo personagem do Shazam e também é por demais outros personagens que estão presentes dentro da mitologia deste cara, e realmente eu acho que foi um trabalho muito impressionante no sentido de que eles conseguiram condensar muitas informações e muitos elementos dentro do filme sem que o filme parecesse muito inchado, pelo menos na minha opinião. A única coisa que eu não gostei muito aqui na direção, na estrutura do filme, é como eles não fazem o payoff emocional que nos é prometido através do primeiro ato. O primeiro ato é bem grande, ele estabelece bastante coisa, ele nos dá um background emocional muito forte do personagem do Billy Batson, mas o payoff emocional que a gente tem no momento futuro no filme não corresponde à intensidade daquilo que foi previamente estabelecido. Então, na minha opinião, o primeiro ato acaba ficando um pouquinho longo demais e a conclusão que é dada para o arco emocional começado no primeiro ato não foi satisfatória para mim pessoalmente. Nas atuações, gostei demais aqui do Zachary Levi. Ele consegue ter ali realmente a interpretação perfeita de um adolescente de 14, 15 anos que está preso dentro de um corpo de um super-herói. Ele é quase que um Deadpool light, como eu já disse. E ele funciona muito bem ao longo do filme, estabelecendo o personagem do Shazam, estabelecendo que ele é sim o Billy Batson, e como um adolescente de 15 anos
que foi uma criança abandonada e um órfão, consegue interagir com as pessoas ao seu redor e ele consegue aproveitar do melhor dos seus poderes. Então realmente uma interpretação muito legal do Zachary Levi, recheada de carisma, de humor, em geral para mim é o melhor ponto do filme. Vale destacar aqui também o Jack Dylan Grazer, ator que muitas pessoas já conhecem por conta da sua participação no filme It, A Coisa, e aqui ele mostra mais uma vez que tem um futuro brilhante dentro de Hollywood, é um ator que consegue muito bem caminhar entre os pontos mais dramáticos da sua adolescência e os pontos mais lúdicos, e ele é perfeitamente um substituto para a plateia dentro desse filme na medida que ele tem as reações mais, digamos, de fanboy quando ele conhece aí o Shazam depois que o Billy adquire os poderes do personagem, e realmente ele consegue dessa forma ser ele um bom substituto para o público em geral dentro da plateia, mas especialmente ele nos traz a visão de que por que as crianças, por que as pessoas têm tanta fascinação com o mundo dos super-heróis e como é que ele pode ser realmente muito divertido se ele não se leva tão a sério assim. Não que a gente não tenha filmes que se levam a sério que são muito bons, né? A trilogia do Batman tá aí para provar isso. Mas, nesse caso, esse tom combina perfeitamente com o filme que foi estabelecido aqui do Shazam. No roteiro, como eu já disse, eu acho o primeiro ato um pouquinho longo e a estrutura do filme é um pouquinho diferente nesse sentido, até porque a gente não tem um segundo ato que caminha com um ponto de virada tradicional no meio do filme. O ponto de virada tradicional aqui é meio que substituído pela introdução do vilão, e eu não sei até qual ponto eu gostei realmente disso, porque eu acho que o filme acaba aproveitando menos o vilão do que ele poderia, especialmente considerando a atuação do Mark Strong, que eu não citei, mas é muito boa. Mark Strong é um dos atores favoritos. E aqui a gente tem um pequeno desperdício dele, na minha opinião, até porque ele é um personagem muito bem estabelecido, ele é um personagem que funciona muito bem. Eu achei ele um vilão muito forte, talvez o vilão mais forte do universo da DC até agora, claro, depois da saga do Batman, tô falando aqui do DCEU, e o Zod é legal também, mas nem tanto. Então eu acho que o personagem interpretado pelo Mark Strong, o Dr. Sivana, ele realmente é um personagem muito bem construído e ele traz um peso muito grande, uma ameaça muito grande pro filme, mas essa ameaça demora um pouquinho demais para aparecer, na minha opinião. Então Shazam, um filme leve, divertido, carismático, voltado para a família, e apesar de ter um primeiro ato que é um pouquinho prolongado demais, com um payoff que não funciona tão bem, na minha opinião, e um vilão que demora a aparecer, ele aproveita perfeitamente esse vilão para criar uma história de origem muito competente, que me faz desejar que tenhamos uma bela franquia aí de muitos filmes dentro do universo de Shazam. Então Shazam receberam nota 7, se não é 7, 7.9 em 10, então realmente é quase 8, para mim foi um dos melhores filmes, se não o melhor filme do DCEU. Apesar de que eu nem sei se ele faz parte oficialmente do DC. Então é isso aí, espectadores, tá do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, que fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Shazam. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Tudo sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima.